Você já parou para pensar no destino de Pôncio Pilatos, o homem que ficou conhecido como o responsável por lavar as mãos diante da condenação de Jesus? Enquanto a crucificação de Cristo se tornou o evento mais marcante da história humana, o desfecho da vida de Pilatos permanece envolto em mistérios e tragédias. E se eu te dissesse que o homem que um dia governou a Judéia acabou caindo em desgraça, preso em um turbilhão de culpas, intrigas políticas e fracassos pessoais? Essa é uma história que poucos conhecem, mas que carrega lições poderosas sobre poder, escolhas e as consequências inevitáveis que nos aguardam. Diferente do que muitos imaginam, Pilatos não foi apenas um mero espectador. Suas decisões ecoaram por gerações, moldando a história e a fé de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas enquanto alguns o enxergam como um governante astuto e pragmático, outros veem nele o símbolo do medo e da omissão. O que levou esse homem de influência a um final tão trágico e desolador? E como suas escolhas refletem os dilemas que todos nós enfrentamos diariamente? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa cheia de reviravoltas, onde poder, política e religião colidem de forma devastadora. Se você já achou intrigante o impacto de Pilatos na crucificação, espere até conhecer os detalhes sombrios de sua vida pós-Judeia. A morte de Pôncio Pilatos é um convite para refletir sobre as consequências de nossas ações e as marcas que deixamos no mundo. Quando se fala de decisões marcantes na história, o nome de Pôncio Pilatos surge com um peso imensurável. Imagine o cenário, a tensão fervendo em Jerusalém, um povo dividido entre acusações e gritos de liberdade. Pilatos, como prefeito romano, tinha nas mãos o destino de um homem que muitos acreditavam ser o Messias. Mas, ao invés de tomar uma posição firme, ele entregou o veredicto ao povo. Foi aí que a multidão, movida pela emoção do momento, escolheu libertar Barrabás, um criminoso notório, e condenar Jesus à crucificação. Já pensou na ironia? Quem tinha o poder de mudar a história preferiu lavar as mãos. Essa atitude de Pilatos vai além da simples política. É um exemplo de como decisões tomadas na neutralidade podem ter impactos devastadores. Afinal, quantas vezes na vida nos vemos como ele, diante de escolhas que pedem coragem, mas que por medo delegamos a outros? Aqui, o aprendizado é claro. Assumir a responsabilidade pelas nossas decisões é mais do que uma obrigação. É um ato de caráter. Imagine alguém adiando um sonho porque teme as opiniões alheias, entregando suas escolhas ao povo à sua volta. Será que essa pessoa não está repetindo o erro de Pilatos? O que torna o episódio ainda mais intrigante é como essa decisão ecoa nos dias de hoje. Jesus, mesmo na condenação, mostrou serenidade. Barrabás, por outro lado, se tornou o símbolo de escolhas impulsivas. E Pilatos ficou marcado pela ambiguidade. Esse capítulo da história nos provoca a refletir sobre a responsabilidade de nossos atos. Mas antes de mergulhar nos bastidores políticos e culturais que moldaram essas ações, vale lembrar que Pilatos não estava agindo no vácuo. Havia forças maiores em jogo. Um cenário que nos leva ao coração do contexto histórico romano. A Judéia, no tempo de Pôncio Pilatos, era um barril de pólvora prestes a explodir. Imagine ser o prefeito de uma província onde religião e política eram praticamente inseparáveis e cada decisão era vista como um teste de força entre o domínio romano e a resistência judaica. Pilatos não apenas governava. Ele equilibrava expectativas de Roma e a fúria de um povo que via no domínio estrangeiro uma afronta às suas crenças. Sob o reinado de Tibério César, Pilatos enfrentou um desafio quase impossível: manter a paz em um lugar onde a rebelião estava sempre à espreita. Como governador, Pilatos carregava o peso de representações e simbolismos. Ele era o braço do império, o intermediário de César em terras hostis.
É curioso pensar que, para muitos romanos, a Judéia era apenas mais uma província, mas para os judeus, cada moeda cunhada, cada bandeira hasteada, era um lembrete de sua subjugação. Pilatos sabia disso, e ainda assim não hesitou em impor medidas que desrespeitavam o sentimento religioso do povo, como o uso de imagens de César em Jerusalém, uma atitude que quase gerou revoltas. Isso nos faz pensar até que ponto ele entendia os limites do poder que possuía. O contexto romano dá uma nova dimensão às escolhas de Pilatos. Ele não estava apenas lavando as mãos em um julgamento, mas representando uma mentalidade imperial que via as províncias como peças no grande tabuleiro de Roma. No entanto, será que ele poderia ter agido diferente? Ou será que sua posição já o condenava à impopularidade? Enquanto refletimos sobre isso, é interessante mergulhar nas tensões culturais e religiosas que moldaram as interações entre os romanos e os judeus. Afinal, esses choques de valores foram o pano de fundo para as decisões mais polêmicas de sua liderança. A Judéia era como uma corda esticada ao máximo, onde cada lado puxava com força. De um lado, os romanos, com sua visão pragmática e imperialista. Do outro, os judeus, com uma fé inabalável em seu Deus único. Pôncio Pilatos, como intermediário entre essas duas forças, caminhava em um campo minado. O politeísmo romano, que celebrava deuses múltiplos e via o imperador como uma figura quase divina, colidia diretamente com o monoteísmo rígido dos judeus, que rejeitavam qualquer representação divina ou adoração que não fosse ao seu Deus. Essa diferença fundamental tornava cada decisão de Pilatos um potencial catalisador para o conflito. As tensões religiosas se manifestavam em situações que iam do simbólico ao prático. Tome como exemplo o episódio em que Pilatos introduziu escudos com a efígie de Tibério César em Jerusalém, um ato considerado blasfêmia pelos judeus. A resposta foi imediata: protestos inflamados e ameaças de insurreição. Pilatos, em vez de buscar diálogo, frequentemente optava por medidas autoritárias, o que só aumentava o atrito. E quem nunca viveu uma situação em que um pequeno gesto mal interpretado acabou gerando um conflito maior? A lição aqui é clara: sensibilidade cultural não é um luxo, é uma necessidade para liderar com sucesso. Essas diferenças culturais também criavam uma barreira de entendimento. Pilatos via os judeus como um povo obstinado, difícil de governar, enquanto os judeus enxergavam nele um símbolo da opressão romana. Essa desconfiança mútua moldou todas as interações entre governantes e governados. Mas será que essas tensões poderiam ter sido resolvidas de forma mais pacífica? Ou será que a história estava destinada a seguir por esse caminho turbulento? Essas perguntas começam a ganhar forma quando analisamos a decisão mais simbólica de Pilatos: lavar as mãos diante da condenação de Jesus. A cena de Pôncio Pilatos lavando as mãos é um dos momentos mais marcantes e controversos da história. Imagine um líder diante de uma multidão enfurecida, optando por um gesto que simbolizava sua rendição às pressões populares e políticas. O ato de lavar as mãos não era apenas um gesto simbólico, era a declaração de que ele preferia abdicar de sua autoridade do que carregar sozinho a responsabilidade pela crucificação de Jesus. Esse momento revela um líder que, ao invés de agir com convicção, cedeu à voz mais alta, mesmo que isso significasse comprometer a justiça. Esse gesto, por mais simples que pareça, carrega uma complexidade que vai além do que os olhos podem ver. Pilatos, pressionado por líderes religiosos e uma multidão exigindo a crucificação de Jesus, talvez tenha visto na decisão uma forma de evitar uma insurreição. Ele já enfrentava tensões constantes e sabia que qualquer erro poderia custar sua posição ou até sua vida.
E quantas vezes na vida cotidiana nos vemos diante de decisões que não parecem ter um certo ou errado? É fácil julgar Pilatos, mas seria difícil para qualquer um estar em seu lugar e tomar uma decisão diferente. No entanto, ao lavar as mãos, Pilatos não escapou da história. O ato que ele imaginou ser um símbolo de neutralidade tornou-se, na verdade, um emblema de covardia e omissão. Ele pode ter se eximido da culpa aos olhos da multidão, mas não aos olhos da posteridade. O que podemos aprender com isso? Que decisões baseadas apenas no medo raramente levam à verdadeira liberdade. Enquanto refletimos sobre esse dilema, nos aproximamos de um ponto ainda mais intrigante: a história real por trás da figura de Pilatos e as evidências que comprovam sua existência. A figura de Pôncio Pilatos não está confinada às páginas da Bíblia. Diversas fontes históricas e arqueológicas atestam sua existência e o papel crucial que desempenhou na Judéia do século I. Entre os relatos mais notáveis está o de Tácito, o renomado historiador romano, que menciona Pilatos como o responsável pela execução de Jesus. Além disso, uma descoberta arqueológica de 1961 trouxe à tona a famosa inscrição da Pedra de Pilatos, encontrada em Cesareia Marítima, que claramente identifica Pilatos como prefeito da Judéia. Esses elementos são peças-chave que ajudam a montar o quebra-cabeça de sua vida e governo. Porém, como toda figura histórica envolta em polêmicas, Pilatos não escapou das teorias contestatórias. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter sido romantizado ou exagerado em relatos religiosos para intensificar sua importância na crucificação de Jesus. Outras teorias se concentram nas lacunas de informações sobre sua vida antes e depois de sua posição na Judéia. É fascinante como a arqueologia moderna e os estudos históricos continuam desenterrando fatos que ora corroboram, ora desafiam as narrativas tradicionais. Isso nos faz lembrar que a história não é estática, mas sim um mosaico em constante transformação. Então, vem a pergunta intrigante: por que tanta controvérsia em torno de uma figura que, para muitos, foi apenas mais um oficial romano? A resposta pode estar na profundidade de suas ações e na magnitude de suas consequências. A trajetória de Pilatos, além de estar cravada na pedra, está entrelaçada em debates que ressoam até hoje. E enquanto olhamos para os fragmentos de sua história, começamos a vislumbrar o desfecho trágico que marcou sua vida e a morte de Pôncio Pilatos. O desfecho da vida de Pôncio Pilatos é tão enigmático quanto sua participação na história. Após seu mandato como prefeito da Judéia, Pilatos enfrentou uma série de denúncias que culminaram em sua queda. Acusado de má administração e violência excessiva contra os samaritanos, ele foi chamado de volta a Roma para responder perante Tibério César. Essa convocação marcou o início de seu exílio, que seria apenas o prelúdio de uma tragédia pessoal. Imagine um homem que, antes ocupando uma posição de poder, agora se vê abandonado e destituído de sua autoridade. O destino de Pilatos, segundo algumas fontes, terminou com seu suicídio, um ato que reflete a somatória de suas desilusões e fracassos. É interessante pensar como um governante que um dia teve a palavra final na crucificação de Jesus acabou sucumbindo às pressões do próprio sistema que ele serviu. O suicídio de Pilatos, embora trágico, também carrega um simbolismo poderoso. Ele não foi apenas vítima de suas escolhas, mas também de um contexto político implacável. Na prática, sua morte levanta questões sobre o peso da culpa e os limites da sobrevivência em um ambiente repleto de intrigas e traições. E o que podemos aprender com isso? Que as consequências das nossas decisões nem sempre são imediatas, mas elas sempre nos alcançam. A história de Pilatos nos ensina que poder sem integridade é uma construção frágil.
ela nos desafia a refletir sobre as nossas próprias escolhas e o legado que deixaremos. Afinal, a morte de Pôncio Pilatos não apagou sua memória, mas a transformou em um eterno lembrete do impacto que uma única vida pode ter na história. E com isso, voltamos nossos olhos para a conexão entre esse legado e a profundidade de suas implicações nos dias atuais. E agora, o que você fará com tudo isso que acabou de aprender? A história de Pôncio Pilatos é um lembrete gritante de como nossas escolhas, grandes ou pequenas, moldam o nosso destino. Pilatos lavou as mãos diante de um momento crítico. Mas será que você está fazendo o mesmo em situações que exigem coragem e determinação? Pense nisso. Quais áreas da sua vida precisam de uma decisão mais firme, uma atitude mais consciente? Talvez seja no trabalho, nos seus relacionamentos ou até na sua fé. Não lavar as mãos é assumir o controle, é se tornar o protagonista da sua própria história. A tragédia de Pilatos nos ensina que omissão também é uma escolha e que fugir das responsabilidades pode nos levar a caminhos que nunca imaginamos percorrer. Então, por que não refletir sobre as decisões que você tem tomado e como elas impactam não apenas sua vida, mas também a de quem está ao seu redor? Se você deseja viver com propósito e deixar um legado, lembre-se de que as ações de hoje são as sementes do futuro. Está na hora de agir, de enfrentar os desafios com integridade e de tomar decisões que você não precisará se arrepender mais tarde. E antes de partir, que tal dar mais um passo na direção do conhecimento? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando conteúdos como este. Juntos, podemos explorar histórias que mudaram o mundo e descobrir como elas podem transformar as nossas vidas também. Vamos lá, o próximo capítulo está te esperando.